Sejam todos bem-vindos ao Caminho da Verdade na Bíblia. Aqui, mergulharemos nos ensinamentos reais das Escrituras, um canal feito para desvendar o que a Bíblia realmente ensina sobre diversos assuntos do nosso dia a dia. E agora o nosso foco será no tema Trindade. Vamos juntos buscar compreender a essência e a importância desse ensinamento bíblico para nós. Você crê na doutrina da Trindade? Você sabe o que é divindade? São três? Ou é um? Ou são três em um? Assistam ao vídeo até o final, então faremos essas perguntas a nós mesmos e veremos se agimos conforme a vontade de Deus. Alguma vez você já ouviu em sua igreja essa frase? Olha, a palavra Trindade não está na Bíblia, mas vou te explicar. Se não está na Bíblia, por que a usamos? Por que utilizamos? Na verdade, essa palavra é inventada para tentar explicar a natureza de Deus. E é aí que começam as falsas doutrinas, onde cada um dá o seu ponto de vista e ainda ensina os outros. Vamos verificar na Bíblia o motivo pelo qual não devemos utilizar a palavra Trindade e o mal que ela pode nos trazer. Atos capítulo 17, versículo 29. Sendo, pois, nós geração de Deus, não havemos de pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Vejam, a Bíblia diz que a divindade de Deus não pode ser semelhante ao ouro ou a qualquer objeto que nós, a humanidade, possamos moldar e dar forma. Em outras palavras, irmãos, a divindade não é algo que o homem pode explicar. Conseguem entender agora por que surgiu uma palavra fora da Bíblia? Nada mais é do que o homem tentando explicar a natureza de Deus. A crença na Trindade afirma que há um Deus em três pessoas distintas e iguais. E é na palavra iguais que está o problema. Na igualdade das três pessoas. Será mesmo que eles são iguais? Vejo muitos cristãos nos dias de hoje afirmarem sua crença na Trindade. Porém, será que realmente conhecem as três pessoas presentes e suas funções? Eu sei que existem três pessoas distintas e divinas, sendo elas Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. No entanto, tentar explicar como essas três pessoas distintas possuem divindade e são diferentes, formando um único Deus, não é algo que eu vá fazer. A Bíblia já afirmou que isso não pode ser explicado pelos homens, assim como nós moldamos objetos. Tenham cuidado com os falsos profetas e entendidos que explicam tudo hoje em dia. Vejam as 10 perguntas mais frequentes sobre a sujeição de Jesus Cristo a Deus Pai. 1. Cristo é inferior ao Deus Pai? 2. Como Jesus pode ser Deus e ao mesmo tempo estar sujeito a Deus Pai? 3. A submissão de Jesus ao Pai implica em uma diferença de natureza ou poder entre eles? 4. Como conciliar a igualdade na divindade com a submissão de Cristo? 5. A submissão de Jesus ao Pai é apenas uma questão durante sua vida terrena ou reflete uma diferença eterna entre eles? 6. Isso implica que Jesus não é divino ou é menos divino do que o Pai? 7. Qual é a natureza exata da relação entre Jesus e Deus Pai? 8. Como a submissão de Jesus ao Pai se encaixa na compreensão da Trindade? 9. Isso significa que Jesus não tem autoridade ou é menos poderoso que o Pai? 10. A submissão de Jesus é uma questão de papel funcional ou reflete uma hierarquia de essência na Trindade? Vou te mostrar alguns textos bíblicos que respondem a muitas das perguntas. Vamos lá. João capítulo 13, versículo 16. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Qual é a dificuldade em entender o que Jesus está dizendo? Sim, Jesus disse que o enviado não é maior do que aquele que o enviou. Se a dificuldade está na palavra enviado e enviou, vou traduzir. Jesus Cristo, o enviado, não é maior do que o Deus Pai que o enviou. Simples não. Outra curiosidade. Vocês notaram que Jesus não veio quando quis ou quando ele decidiu vir, mas apenas quando o Deus Pai o enviou. Vou mostrar a vocês que quem detém o poder de enviar é apenas o Deus Pai. Vamos lá. João, capítulo 14, versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós.
Essa é uma das passagens em que Jesus fala sobre pedir ao Pai para enviar o Espírito Santo como um consolador e um guia para os seus seguidores. Notem que ele solicita ao Deus Pai para enviar o Espírito Santo, e apenas o Deus Pai detém o poder de enviar, assim como ele enviou Jesus. Veja. João capítulo 12, versículo 49. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e o que hei de falar. João capítulo 14, versículo 28. Ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Vejam, Jesus não fala por si próprio, mas sim pelo Pai que o enviou. Além de dizer que Deus Pai o enviou, ele também menciona que Deus lhe deu o mandamento sobre o que falar. Mais tarde, ele prediz aos discípulos que ressuscitaria e iria para o Pai. Ele ainda comenta que se eles entendessem o que ele estava dizendo, os discípulos ficariam felizes, pois compreenderiam quem de fato é o Deus Pai. Jesus mesmo declara, porque meu Pai é maior que eu. Como dizer que Jesus está no mesmo nível que Deus Pai, se nem mesmo ele se considera igual ao Pai? Mas será que existe algo que somente o Deus Pai pode fazer e Jesus e o Espírito Santo não podem? Você sabe algum poder que Jesus não tem? Você sabe algum poder que o Espírito Santo não tem? Vamos ver. Mateus capítulo 24, versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Atos capítulo 1, versículo 7. Ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Sim, irmãos, só o Deus Pai é o detentor do tempo. Jesus sabe o que vai acontecer, mas a linha do tempo pertence a Deus Pai. Primeiramente, Jesus fala que ninguém sabe o dia de sua vinda, nem os anjos do céu, nem ele mesmo, senão apenas o Deus Pai. Mais tarde, ao responder aos discípulos sobre o dia da tribulação, ele diz que a ninguém compete saber os tempos, exceto o Pai, que estabeleceu pela sua própria autoridade. Sim, quem tem autoridade sobre os tempos é o Deus Pai. Ela sua própria autoridade. Agora, eu te desafio. Se algum dia você já leu ou escutou este versículo, ou se já leram para você, te faço um pedido. Leia junto o que Deus fala para você agora, e assim você nunca mais esquecerá. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 24 até 28. Depois virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine, até que todos os inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, pois ele tudo sujeitou debaixo dos pés. Ora, quando ele disser que tudo foi sujeito a ele, fica claro que isso não inclui aquele que sujeitou todas as coisas a ele. Quando tudo lhe for sujeito, então o próprio Filho sujeitar-se-á àquele que lhe sujeitou todas as coisas, a fim de que Deus seja tudo em todos. Vamos entender a palavra de Deus. Verso 24. Depois virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Aqui está falando do dia em que Jesus finalizará sua obra, o dia em que ele entregará o reino para Deus, após ter destruído todas as autoridades e poderes que não provêm de Deus, ou seja, o nosso mundo hoje. Verso 25. Pois é necessário que ele reine até que todos os inimigos estejam debaixo de seus pés. Este versículo indica que Jesus reinará até que todos os inimigos estejam subjugados a ele. O próximo versículo ajuda a compreender até quando ele reinará e que dia é esse. Verso 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Neste verso, é mencionado que Cristo reinará até a destruição da morte, que representa o ponto final de sua obra. Esse é o momento em que não haverá mais tristeza, dor ou morte, pois ele fará todas as coisas novas e os santos reinarão com ele. Verso 27. Pois ele tudo sujeitou debaixo dos pés. Ora, quando ele diz que tudo foi sujeito a ele, fica claro que isso não inclui aquele que sujeitou todas as coisas a ele. Este verso é maravilhoso.
Pois o verso fala sobre como Deus Pai sujeitou todas as coisas embaixo dos pés de Jesus, após ele ter vencido a cruz. No entanto, ele complementa: ora, quando ele diz que tudo foi sujeito a ele, é evidente que isso não inclui aquele que sujeitou todas as coisas a ele. Em outras palavras, tudo está sujeito a Jesus, exceto ou não incluso o Deus Pai, pois foi ele quem sujeitou todas as coisas a Jesus. Jesus está acima de tudo e somente Deus Pai está acima dele. E o verso 28 comprova tudo o que foi lido. Verso 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Resumindo, após Cristo concluir sua obra e tudo estar sujeito abaixo de seus pés, após ele derrotar o último inimigo que é a morte, então ele mesmo, Jesus, se sujeitará ao Pai, aquele que deu toda a autoridade a Cristo, para que Deus seja glorificado em tudo e em todos. Agradeço a todos que assistiram ao vídeo até aqui. Louvado seja Deus por isso. Cuidem com a crença na Trindade, pois ela não é de Deus, nem está na Bíblia. São apenas doutrinas humanas com interesses próprios, o que leva à multiplicação de denominações mais preocupadas em recolher dízimos do que em verdade espiritual. Deixo a curiosidade para vocês. Seria Jesus menor que o Pai? E o Espírito Santo, em que posição estaria? Afinal, são três divindades em um único Deus. Como entender isso? Se você realmente quer conhecer o que foi a cruz de Cristo, o que Jesus fez, qual foi o seu papel e o quanto é importante entendermos o que ele realizou, pois vai além do que se imagina, irei mostrar Jesus de uma forma que você nunca ouviu falar. E isso será feito apenas através da Bíblia. E o seu relacionamento com ele irá a um nível de proximidade maior, pois conhecerá quem é o nosso príncipe da paz. Assim como Jesus nos ensinou a orar. Fiquem com Deus Pai, pois dele é o poder, o reino e a glória para todo o sempre. Que ele abençoe a todos vocês em suas necessidades diárias, livrando-nos de todo o mal. Peço isso em nome de Jesus, o eterno Salvador, aquele que nos deu vida, colocou um sorriso em nosso rosto e permitiu que sejamos filhos de Deus. Amém.